Meu nome é Érica Teshima, tenho 52 anos, eu sou contadora. Eu fui criada pelos meus avós, nunca me faltou nada. Minha mãe sempre foi muito presente. Minha mãe e meu pai eram separados, mas sempre tive de tudo. Estudei em boas escolas, fiz faculdade, me formei. Eu morava no interior, tive bons empregos. Aí eu vim para São Paulo. Depois de um tempo que eu estava trabalhando aqui em São Paulo, teve um dia, acho que era uma sexta-feira de manhã, eu acordei, eu tinha que trabalhar, mas eu não tinha ânimo para trabalhar. Eu não tinha vontade de sair da cama. Eu comecei a sentir como se eu estivesse entrando em depressão. E aquilo me incomodou muito, né? Porque era uma vida sem sentido. A verdade é essa. Fazia muitas coisas, eu sentia um vazio. E isso me incomodou muito. Profissionalmente estava tudo bem, né? A minha vida sentimental não tinha dado certo, né? Eu me envolvi com uma pessoa, não deu certo, né? Aliás, eu só tive relacionamentos que não deram certo. Então, tudo isso foi acarretando um quadro de tristeza. Na verdade, uma falta de propósito na vida, porque para mim, por mais que pudesse casar, ter uma família, ter filhos, ainda era muito pouco. Aí eu conheci uma pessoa e essa pessoa falou para mim da Igreja Universal. Ela comentou que a Igreja Universal era um pronto-socorro de Deus. E aquilo me chamou muito a atenção. E aí um dia eu fui atrás dessa pessoa e pedi para ela me levar numa Igreja Universal. Aí foi quando eu comecei a entender o lado espiritual, né? Que existia um lado espiritual e começa uma caminhada com Deus aí nesse momento. E aí a gente entende que a gente vem nesse mundo, né, para glorificar a Deus. Era isso que faltava. Era a razão do porquê a gente existe. Então, logo que eu cheguei na igreja, eu comecei a participar das reuniões, né? E começou a me despertar muito interesse em conhecer a Deus, em conhecer a palavra de Deus. Eu sempre tive muita curiosidade em relação à Bíblia, né? Às vezes, quando uma pessoa chegava para mim e falava de alguma história da Bíblia, aquilo me chamava muita atenção. E eu falava assim, nossa, como eu gostaria de saber também, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia também. Eu mergulhei, na verdade eu mergulhei na Bíblia, na leitura, em pedir para uma pessoa me orientar como que eu poderia ler a Bíblia, né? Aí a pessoa me orientou. Aliás, toda vez que o pastor falava, você que não tem o Espírito Santo, vem aqui para frente. Eu ia, mas eu ia, mas eu não, na verdade eu ia até mesmo porque a minha amiga ia, eu não estava entendendo muito bem, eu achava estranho porque que a maioria da igreja não ia para frente, mas eu ia, né? Então, mas eu estava lá meditando na Bíblia, buscando, não tinha ainda esse entendimento do que era o Espírito Santo. Na verdade, eu estava assim, o tempo inteiro pensando nas coisas de Deus, eu falando com Deus, eu constantemente, né, nesse período, assim, eu posso dizer que é o caminhar com Deus, né? Eu acordava falando com Deus, eu ia trabalhar falando com Deus, lendo a Bíblia, meditando o tempo inteiro, de madrugada, buscando, falando com Deus. Ficava horas lá, às vezes, tipo, sozinha, buscando a presença de Deus, pedindo para Deus falar comigo. E ele falava, ele me dirigia, ele falava tudo, dava direção para tudo na vida. E aí foi quando, numa sexta-feira, fui trabalhar. Eu cheguei mais cedo, não tinha ninguém no escritório. Eu abri o computador, eu recebi um e-mail. E o e-mail era um e-mail simples até, né? E no e-mail estava escrito, fale bem baixinho, Jesus vem para dentro do meu coração agora. E na hora que eu li aquilo, eu até desprezei, na verdade, né? Porque eu pensei, falei, nossa, que coisa mais simples, mas sem sentido até, né? Falar, para que falar? Mas eu estava sozinha, eu falei, bom, mas eu vou falar. E naquele momento que eu falei, Jesus vem para dentro do meu coração agora, foi instantâneo, foi no mesmo momento que eu
terminei de falar aquilo, eu senti uma alegria tão grande, uma coisa assim. Eu não entendia nada. Na verdade, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A única coisa que eu sabia era que Jesus tinha entrado dentro do meu coração, né? Então, a única coisa que eu sabia era isso. Eu falei assim, Jesus entrou dentro do meu coração, né? Então, eu até fiquei assim, numa felicidade tão grande que não conseguia me controlar. Nasce o desejo realmente de você falar de Deus, falar daquilo que você viveu, né, de mostrar que Jesus existe, né, que Ele é vivo, que ele escuta a gente e que Ele cuida de nós, que Ele se preocupa. A gente quer passar tudo isso, quer passar que Jesus Ele dá direção para a gente em tudo na vida, né? E aí, a partir daquele momento, eu tomei a decisão, eu me batizei nas águas. O Espírito Santo é tudo, né? Porque é Ele que dirige a nossa vida, né? Ele dá a direção pra gente, né? Então faz toda a diferença. Hoje, graças a Deus, eu tenho paz, a minha vida é completa. Realmente não existe mais um vazio, não existe mais nada, porque a presença de Deus é o que preenche tudo. Você nunca está sozinha. A gente está com a vida realmente nas mãos de Deus e saber o que Ele quer de cada um de nós. Eu acho que isso é o que faz a diferença. Eu faço parte do grupo de evangelização. É o trabalho do porquê eu fui chamada, evangelizar e ganhar almas. Isso é extremamente importante porque é mostrar o caminho, né? É passar para as pessoas o porquê Jesus morreu na cruz, né? Exatamente para que um dia a gente pudesse estar junto dele, para que possa haver salvação. O Espírito Santo para mim é tudo. Sem o Espírito Santo não existe vida. É impossível. A pessoa só pode ser feliz e completa com o Espírito Santo. É Ele que traz paz, mesmo em meio a situações de guerra, de muitas dificuldades. A gente nem consegue entender, às vezes, por que a gente está tão em paz. Mas é porque o próprio Espírito Santo dirige a gente. Porque Ele fala, eu sou contigo. Então, a gente não tem o que temer.